Você sabia que a maioria das pessoas que faz abdominal tradicional está, na verdade, enfraquecendo o próprio core? Os guerreiros da antiguidade nunca fizeram crunches. Eles construíam um tronco forte e resistente, usando movimentos com o peso do corpo que ensinavam o corpo a resistir ao movimento, não a dobrar a coluna repetidamente. Enquanto as academias modernas incentivam você a flexionar a coluna o tempo todo, guerreiros precisavam de um core capaz de absorver impactos, sustentar armaduras pesadas e manter estabilidade em situações extremas. Esses movimentos antigos criavam uma verdadeira armadura interna, protegendo o corpo de lesões e dores, especialmente após os 50 anos. O primeiro princípio que eles entendiam, e que o fitness moderno ignora, é simples. O core não foi feito para se dobrar o dia inteiro. Ele existe para estabilizar, criar base e proteger a coluna. É exatamente por isso que o abdominal tradicional falha. Você já passa horas sentado, curvado para frente. Fazer crunches só reforça esse padrão defeituoso. Já a postura do cavalo faz o oposto. Ela obriga o core a se manter alinhado enquanto pernas e glúteos assumem o trabalho pesado. Esse tipo de contração estática cria uma integração entre parte inferior do corpo e tronco que nenhuma máquina consegue reproduzir. Quando o corpo aprende a manter a coluna alinhada sob esforço, todos os outros movimentos ficam mais seguros e eficientes. Para executar corretamente, fique em pé com os pés na largura dos ombros, pontas levemente abertas. Desça como se fosse sentar em uma cadeira invisível até as coxas ficarem paralelas ao chão. Os joelhos devem acompanhar a direção dos pés, sem cair para dentro. O tronco permanece ereto, sem inclinar para frente. A coluna fica neutra, firme, estável. As mãos podem ficar nos quadris ou estendidas à frente para aumentar o desafio. O ponto-chave é a respiração. Inspire e expire lentamente pelo nariz, mantendo o corpo sólido, como se estivesse travado por dentro. Os erros mais comuns são deixar os joelhos fecharem, inclinar o tronco para facilitar ou prender a respiração. Se você está começando, use uma parede atrás do corpo para apoio leve. Segure a posição por poucos segundos e vá evoluindo aos poucos. Esse exercício ajuda diretamente quem sofre com dores lombares, pois fortalece glúteos e flexores do quadril ao mesmo tempo, retirando sobrecarga da coluna. O corpo aprende a criar estabilidade desde os pés, passando pelo quadril até o core. Isso se transfere para tudo: caminhar, levantar peso, carregar sacolas, viver sem medo de travar as costas. Com o tempo, trabalhe para sustentar a posição por até 2 minutos com postura perfeita. Não é sobre estética ou calorias. É sobre construir uma base sólida que protege o corpo por décadas. Outro padrão essencial vem dos antigos caçadores, que se deslocavam no chão, em 4 apoios, para se mover com eficiência e silêncio. Esse tipo de movimento mantinha a coluna saudável e o core totalmente integrado, algo que a vida moderna fez muita gente esquecer. Hoje, passamos horas sentados e depois vamos à academia fazer mais movimentos de flexão. O resultado é postura comprometida e dores constantes. O deslocamento em 4 apoios corrige isso, pois força a coluna a voltar ao alinhamento natural. Os flexores do quadril alongam, os glúteos ativam e o core profundo entra em ação para estabilizar tudo. Diferente de exercícios estáticos, aqui você se move mantendo a postura correta. Isso ensina o core a trabalhar em conjunto com braços e pernas, exatamente como acontece na vida real. A posição começa com mãos sob os ombros e joelhos sob os quadris. Os dedos se espalham no chão para dar estabilidade. Os joelhos ficam apenas alguns centímetros fora do solo. A coluna permanece neutra, sem afundar nem levantar demais o quadril. O movimento é cruzado, mão direita com pé esquerdo, depois o oposto. Devagar, com controle.
Cada passo deve ser consciente. Se houver desconforto nos punhos, use apoio. Se a lombar for sensível, comece apenas sustentando a posição sem se mover. Esse padrão ajuda a descomprimir a coluna, aliviando a pressão causada por horas sentado. Também reeduca o sistema nervoso a coordenar braços e pernas, melhorando caminhada, equilíbrio e força no dia a dia. Outro ponto ignorado pelo treino tradicional é a estabilidade lateral. Soldados da antiguidade carregavam peso de um lado do corpo por longos períodos. Para isso, precisavam de um core capaz de resistir à inclinação lateral sem colapsar. Abdominais comuns não treinam isso. Quando você carrega uma mala, uma sacola ou levanta algo de lado, a coluna tende a ceder lateralmente. É aí que surgem muitas lesões. A prancha lateral resolve esse problema ao ativar músculos profundos que mantêm o tronco firme contra a gravidade. O corpo fica alinhado da cabeça aos pés, formando uma linha reta. A respiração deve ser controlada e a sensação é de firmeza total no tronco. Quem está começando pode apoiar os joelhos ou usar uma parede. O mais importante é manter o alinhamento perfeito. Com o tempo, sustentar essa posição por cerca de 1 minuto em cada lado cria uma proteção poderosa para a coluna. Por fim, há o movimento que ensina o core a se tornar realmente rígido quando necessário. Arqueiros antigos precisavam de um tronco completamente estável para gerar força sem machucar a coluna. Eles não se dobravam, eles se travavam. O exercício de hollow ensina exatamente isso. Deitado de costas, a lombar deve ficar colada ao chão. Ombros e pernas se elevam levemente, mas a parte baixa das costas não sai do lugar. Todo o tronco trabalha como uma peça única. O erro mais comum é arquear a lombar ou prender a respiração. Se for difícil, flexione levemente os joelhos. O objetivo não é sofrer, é aprender a criar rigidez e proteção. Esse padrão ajuda a prevenir hérnias e instabilidades, pois ensina o corpo a manter a coluna alinhada sob carga. Com o tempo, segurar essa posição por cerca de 30 a 45 segundos com boa forma cria um verdadeiro colete natural para a coluna. Treine esses movimentos algumas vezes por semana, focando sempre na qualidade da execução. O resultado não é apenas um abdômen mais firme, mas um corpo mais forte, estável e protegido para o resto da vida.